Ao fim de 12 jornadas, a Académica da Praia perde os primeiros pontos no Campeonato Regional de Santiago Sul. Este é um dos destaques do apito final desta semana. Já lá iremos. Por agora, todos os resultados da 12ª jornada, resultados de uma jornada que começou na sexta-feira com Fiorentina 0, Celtic 2, o mesmo resultado com que o Bairro derrotou a formação de São Filipe. Boa Vista 6, Relâmpago 0, Sporting 1, Travadores 1, Sporting 0, Travadores 1, Sporting 0, empate sem golos entre Benfica e Vitória, Académica 0, Ribeira Grande 1, no jogo que fechou a jornada 12. Está quebrada a invencibilidade da Académica da Praia. Foi preciso esperar até ao arranque da segunda volta para a equipa negra da capital do país perder os primeiros pontos no campeonato e foi logo uma derrota diante da Ribeira Grande. Os líderes do campeonato até entraram fortes, querendo marcar posição. Logo nos instantes iniciais, a Académica poderia ter inaugurado o marcador, não fosse o poste a travar o remate. Aos 19 minutos, nova bola na trave da baliza da Ribeira Grande. Ioio, com um forte pontapé, ficou muito perto do golo. Esta a situação, um remate forte, mas que esbarrou no poste. Já perto da meia hora de jogo, a Ribeira Grande vai chegar ao golo. Jabreu sofreu falta dentro da área, o mesmo jogador encarregou-se da cobrança e não deu chances ao guarda-redes Cachito. Minuto 27, Ribeira Grande na frente ao intervalo 1-0. Na segunda parte, a Académica tentou de tudo para ao menos chegar ao empate, mas foi-se esbarrando na defensiva bem organizada da Ribeira Grande. O conjunto da Cidade Velha foi-se resistindo às tentativas do adversário e já nos descontos seria mesmo a Ribeira Grande a ficar muito perto do 2-0. Jabreu, contudo, para fazer um bis, permitiu a defesa do guarda-redes Cachito. Apesar da derrota, a equipa orientada por Nathaniel Pires continua líder isolado do campeonato, agora com apenas 2 pontos de avanço sobre o Boa Vista. Foram 11, então, jornadas sempre a ganhar. A Académica cai pela primeira vez no campeonato e foi aos pés da Ribeira Grande. No jogo grande da jornada, clássico entre Travadores e Sporting, os encarnados levaram a melhor vitória por 1-0. O defesa central Dani foi quem marcou. Um Sporting Travadores é sempre um clássico que prende as atenções dos adeptos do futebol na praia e em Cabo Verde. Mas este não teve aquela adrenalina habitual porque as duas equipas estão longe do primeiro lugar. Os Travadores entraram melhor e tiveram 2 perigosas aproximações nos primeiros minutos. Neste lance, e após um cruzamento de Adilson, o capitão Madjar quase que fazia autogolo. O guarda-redes Dé estava atento. O guarda-redes Dé, que instantes depois, teve de ir ao relevado para parar o perigoso remate de Alex. O Sporting reagiu e podia ter marcado neste lance caso o médio defensivo Alex acertasse na bola em condições. Depois foi Nilvan, outra das revelações da temporada, a tentar a sua sorte de longe. O remate sai por cima. A passagem do minuto 32, Sissoko esgueirou-se pela meia-direita, cruzou atrasado para o médio Edson, que fez um bom trabalho à entrada da área antes de atirar para fora. No intervalo, o nulo persistia. A turma encarnada chega ao golo aos 10 minutos da segunda parte, canto na esquerda. Primeiro o desvio de Alex no centro da área e depois aparece o central William a servir o outro central Dani para 1-0. Decisivo o trabalho dos defesas centrais encarnados no golo. Ainda faltava muito jogo, mas o máximo que o Sporting fez foi este remate de bicicleta de PTK, que passou muito perto da baliza defendida por Léo. Final da partida com triunfo magro, mas precioso dos Travadores. A turma encarnada tem agora 6 pontos a maior que o eterno rival. Lolotti, o treinador do Sporting, lamentou a desconcentração da sua equipa no lance que decidiu o jogo. Do lado dos Travadores, o treinador Pirocho ainda acredita na qualificação para o Campeonato Nacional. Foi um bom jogo e o objetivo da equipa era sair com 3 pontos, que para não continuava na terceiro lugar.
E se não sabe, um clássico é sempre ser clássico, nunca quer deixar de ser esporte com uma boa equipa jovem e trazendo também alguma dificuldade, mas já não sabe perto disso e não tenta fazer de forma que nunca está conseguindo sobressair que o objetivo era fazer bater esse ponto. Nunca está deixando de sonhar, ainda não tem o objetivo de estar entre aqueles dois que sabem representar Santiago Sul, desde quando ainda matematicamente não tem a oportunidade de chegar lá, não sabe estar fazendo semanas a semana, para conseguir fazer 3 pontos. E dar os parabéns à equipe dos Trovadores pela vitória, num jogo bem renhido, onde que uma desconcentração da minha defensiva levamos o golo, mas quanto ao jogo estivemos bem, falhamos e como na gira desportiva quem diz que não marca sofre sempre. E como é que tem sido esta experiência de trabalhar com essa equipa tão jovem? Tem sido uma boa experiência porque eu gosto mesmo de trabalhar com pessoas jovens, jogadores jovens, para tentar incutir alguma experiência que eu também tive enquanto jogador. E o Boa Vista goleou o Relâmpago por 6-0 no resultado mais desnivelado da ronda. Hendrick fez o primeiro logo aos 2 minutos, um golo tão madrugador que quase que ia escapando às câmaras. Aos 5 minutos, John assinou o 2-0 com este remate já dentro da área. O defesa central Chibinho fez o 3-0, a passagem dos 28 minutos com um cabeceamento após canto. Boa Vista que marcou 6 nesta partida. Mais golos na segunda parte. Antes dos golos, Sunday falhou um penalti. O avançado nigeriano rematou para fora. Não foi de penalti, foi de bola corrida. Sunday aproveitou um erro da defensiva do Relâmpago para aplicar um chapéu ao guarda-redes William e fazer o 4-0. Sunday, o homem do jogo da Supertaça, e regressava ao campeonato regional com este golo. O 5-0 vai nascer de uma correria do salense Hendrick. Já vai poder ver esse lance, ainda os festejos de Sunday. Agora sim, dizendo, o 5-0 nasce de uma correria do salense Hendrick, que depois, num ato de altruísmo, ofereceu o golo a Nhopas. Golo muito fácil para Nhopas. As contas do jogo foram fechadas por Hendrick, que desta feita desfrutou do altruísmo de Sanhá, lateral esquerdo bissau-guineense, com 2 golos e uma assistência. Hendrick foi o homem do jogo. Também a fazer um golo fácil. O Boa Vista continua na perseguição ao líder académico e agora tem apenas 2 pontos a menos que o líder do campeonato. A equipa técnica e os dirigentes do Relâmpago recusaram-se a prestar declarações à comunicação social. Do lado do Boa Vista, o treinador Edvaldo Cardoso reconheceu que os 2 golos marcados nos primeiros 5 minutos foram importantes e disse que a sua equipa continua a acreditar na conquista do bicampeonato. Muito, simplifica o jogo, porque quando aos 5 minutos já estás a vencer por 2-0, isso simplifica o jogo, simplifica o trabalho, aí os processos conseguem, já com mais confiança, os processos começam a sair com mais qualidade, com mais eficácia. Agora temos que correr atrás, fizemos uma excelente primeira volta, onde que infelizmente tive uma equipa que foi perfeita, porque se for ver os pontos que conseguimos na primeira volta, tirando o Boa Vista da época passada, dava perfeitamente para estar na liderança, mas não conseguimos, porque do outro lado está uma equipa que fez uma primeira volta perfeita, digamos assim, 11 vitórias em 11 jogos, e a nós, enquanto há hipótese, enquanto há matematicamente é possível, vamos acreditar, vamos trabalhar para isso. Vamos às contas em Santiago Sul. Após 12 jornadas, o mesmo é dizer, jogou-se este fim de semana para a primeira volta, para a primeira jornada da segunda volta. A Académica mantém os 33 pontos e liderança isolada. Boa Vista 31, Travadores 22, os mesmos do Celtic, Vitória 18 e Sporting tem 16, os mesmos do Benfica, já na segunda metade da tabela. Ribeira Grande saltou para os 13 pontos, Relâmpago 9, Bairro subiu para o 10º lugar com 7 pontos,
São Felipe tem 6 e agora o último classificado é a Fiorentina com 5. O Bairro passou durante toda a primeira volta na última posição e agora começa bem a segunda volta, galgando para a 10ª posição. De Santiago Sul, vamos até a ilha da Boa Vista e chamamos já os resultados da 8ª jornada. Uma jornada marcada por jogos importantes. Desportivo 1, África Show 2, empate a um golo entre Sporting e São Joanenses. A Académica levou a melhor sobre 11 estrelas 3-0 e no jogo da jornada houve divisão de pontos entre Salrei e Juventude. Ora, precisamente deu empate 1-1 o jogo entre os dois primeiros classificados do Campeonato da Boa Vista. Salrei marcou o primeiro, Juventude chegou ao empate já na segunda parte. Encarnados e azuis continuam a partilhar a liderança. Boa casa para assistir o duelo entre os líderes da competição. O Salrei entrou melhor na partida e foi o primeiro a criar perigo. Bola metida na área por Lei e Nani a segurar a segunda. A Juventude responde ao minuto 17 com este remate de Seni. Cucci, com uma defesa pouco ortodoxa, a evitar o golo. A equipa do Salrei chegou ao golo à passagem do minuto 23. Assistência de Duda e Nika a rematar para o fundo da baliza. Nani toca no esférico, mas não consegue evitar o golo. Grande festa da equipa encarnada. Ivandro, uma das surpresas no 11 de Luís Neves, tenta o golo com este remate, mas Cucci desvia para canto. A passagem do minuto 34, Seni efetua este grande cruzamento, mas Rodrigo chega um tanto ou quanto atrasado. Chuna esteve perto do golo a passagem do minuto 40. O esférico passou perto do poste esquerdo da baliza de Nani. Após este cruzamento de Kiki, Cachim quase aproveita, mas passou o perigo. A Juventude continuava a carregar e depois de uma bela jogada de Rodrigo pela esquerda, Ari teve esta perdida escandalosa. A equipa de João Galego chega ao golo da igualdade à passagem do minuto 61 por intermédio de Rodrigo. O 11 da Juventude a iniciar e a terminar a jogada. Festa tremenda dos adeptos da equipa azul e branca. Henri tentou responder de bola parada, mas Nani estava atento. Divisão de pontos que faz com que as equipas continuem de mãos dadas na liderança do regional da Ilha das Dunas. O treinador da Juventude, Luís Neves, considerou que foi um bom jogo. Já Ivan Soares, da equipa técnica do Salrei, achou que o empate teve sabor amargo. É um empate que tinha um sabor amargo. Grande primeira parte da equipa, segunda parte a equipa intrapática, não dá-se 20 minutos de jogo, mas também nunca te joga contra nada mais nada menos que campeão, bicampeão em título, que é qualquer equipa. Assim tive direito de reação, tendo em conta a primeira parte que o Salrei foi superior, no marcou 1, podia ter marcado 2 ou 3. Que aconteceu? A segunda parte, a Juventude reagiu, ele conseguiu marcar, mesmo assim ele termina o jogo por cima. Moro muito a esperar o grande jogo, duas grandes equipas, Salrei também é uma boa equipa, que falta a oportunidade, que nós lances de nossa equipa não criar os lances de golos, também se criar, foi um jogo repartido, a hora um estava mais, aproveitar mais chance, a hora outro está a aproveitar, falta um detalhe, mas importante foi bom jogo, não praticar bom jogo, foi trabalhado de meio campo, defesa, ataque, tudo tive destaque, então é um bom jogo. Um empate, nunca pode dizer como merecia ganhar ou merecia ganhar, mas muito achar justo. Os jogos grandes na Boa Vista este ano têm invariavelmente dado em empate. E a Académica venceu 11 estrelas por 3-0. Minuto 15, assistência de Taquara e Nido, contudo, para fazer o golo, permite a defesa de Cucci. Na etapa complementar, uma vez mais, Nido surge em boa posição, mas não consegue desviar para a baliza. Danil a efetuar este remate com a bola a tirar tinta à barra da baliza do 11 estrelas. Ficou muito perto de se adiantar no marcador. A equipa da Académica inaugura o marcador ao minuto 79 através deste livre
Toque de Darin e Maqui a fazer um grande golo. De facto, um grande golo de Maqui a desbloquear o jogo quando faltavam apenas 11 minutos para os 90. O 11 Estrelas teve uma dupla oportunidade nesta jogada. Ravi e Alex estiveram perto do golo, mas Tibin mostrou-se intransponível, neste lance pelo menos. E a Académica chega ao segundo aos 90 mais 2. Bela assistência de Taquara e Melon a dilatar a vantagem. Foi só encostar o golo do Santo Antonense. Ainda houve tempo para o terceiro da Académica, Clay, a perder a bola e já vai ver esse lance em que Clay perde a bola e Melon assiste Alex para o 3-0 final. Erro inacreditável do defesa do 11 Estrelas a redundar no 3-0 para a Académica. Sporting e São Joanense não foram além de um empate a uma bola no segundo jogo da ronda 6 do Regional da Ilha das Dunas. A equipa do São Joanense foi a primeira a criar perigo. Remate de Di Mato para boa defesa do guarda-redes Faísca. Mais um lance de algum perigo para a equipa de Fundo das Figueiras, livre cobrado por Paulinho e Faísca com uma sapatada a afastar o perigo, já a completar o alívio. Os Leões quase que marcaram nesta bela jogada, cruzamento de Já. Biraninho em boa posição permitiu a defesa do guarda-redes. Não é o lance em que este é um lance onde há uma perdida incrível. A equipa leonina chega ao golo à beira do intervalo. A reposição de bola e de Nhonhonha Kems muito bem a entregar a bola. Bem, estamos aqui com algum desfazamento entre os lances que estamos a ver e o que diz o texto. Estamos agora um bocado com este desfazamento, vamos avançar. E uma perdida incrível. Bem, vamos avançar para uma outra matéria, já que há um desfazamento incrível entre os lances e as imagens. Sporting e São Joanense não foram além de um empate a uma bola no segundo jogo da ronda 6. A equipa de São Joanense foi a primeira a criar perigo. Estamos aqui vamos avançar para a classificação na Ilha das Dunas, porque está tudo muito atrapalhado. Chamo a classificação ao fim de 6 jornadas do campeonato regional. Vamos então para a classificação. Ao fim das 6 jornadas está assim a classificação. Salrei 14 pontos, Juventude também 14. Depois África Show 13, Académica 12. Sporting tem 7 pontos, São Joanense 4. São Joanense a subir na tabela classificativa, a pontuar por 2 jogos consecutivos. Desportivo e 11 Estrelas são os últimos com 1 ponto. Pedimos desculpas por estes desfazamentos entre imagens e textos, aquilo que tivemos aqui na Ilha das Dunas. Vamos avançar agora para a Ilha do Sal, em mais uma ronda. Chamo os resultados da jornada. Já aqui tem os resultados da 8ª jornada. Verdão 1, Gaviões 0, Académico 2, Santa Maria 0, Palha Verde 0, Académica 1 e Palmeira venceu Pretória por 1-0. Olhamos para as incidências do jogo entre Palmeira e Pretória, que fechou este domingo a jornada primeira da segunda volta. Palmeira que consolidou a liderança do campeonato. Já tínhamos tido os resultados. Vamos para as imagens do jogo entre Palmeira e Pretória. Pretória tentou marcar com Alisson ainda cedo. Vamos avançar. Imagens desse jogo entre
Pretória e Palmeira. Aqui com Pretória a tentar marcar. Alisson para a defesa do João. Palmeira assumiu a liderança do score aos 20 minutos com um golo de cabeça de EB, que subiu mais alto que os defesas da Pretória e marcou o tento após canto batido por Davi. E seria o único golo de toda a partida, apesar das muitas oportunidades. Aqui um cabeceamento frontal, mas que não conseguiu transpor o guarda-redes da Pretória. E a Académica apanhou a Palha Verde na terceira posição, isto graças à vitória da equipa negra por 1-0. Num dia extremamente ventoso, praticamente num descampado e à beira-mar, as duas equipas não conseguiram praticar um bom futebol e nem se podia exigir mais delas. A Académica começou a partida a jogar com o vento às costas, mas não soube tirar partido desta hipotética vantagem. Aliás, foi Palha Verde que praticou o melhor futebol neste período e que mais situações de perigo criou. Pelo menos duas. A primeira decorriam 16 minutos de jogo. De um cruzamento da esquerda do ataque dos verdes, o avançado ficou isolado, mas permitiu uma boa defesa de Leidilan. Num lance imediatamente a seguir, surge um cruzamento, remate, a bola atravessa toda a pequena área, mas não aparece nenhum dianteiro para emendar. Na primeira parte, praticamente, a Académica não criou oportunidades para marcar. Fica o registro também da saída do central Fedi, que sofreu uma pancada na cara e teve que sair do estádio de ambulância para o centro de saúde de Santa Maria. Depois do intervalo, quando o cronómetro marcava 5 minutos, surge o primeiro e único golo da partida. O árbitro considera ter havido carga sobre Cachupa e assinala grande penalidade a favorecer a equipa negra. O Icha, na conversão, faz o golo da Briosa do Sal. Na segunda parte, Palha Verde teve uma única chance para empatar. Nesta jogada, aparece um cruzamento da Duda para o segundo poste, mas Léo chega atrasado. Vitória da Académica contestada nas hostes Palha Verde e que gerou alguma confusão no final do jogo. O Académico venceu Santa Maria por 2-0. Num jogo praticamente de sentido único, os tentos surgiram na reta final da partida. Zezito, já praticamente na ponta final, fez cair a Fortaleza de Santa Maria. Este o golo de Zezito, grande pontapé do santiaguense, grande pontapé de Zezito então a marcar e já nos descontos Titano do meio da rua confirmou a vitória. Um jogo com grandes golos e que teve queixas do Académico junto da equipa da arbitragem. Mas a equipa conseguiu os 3 pontos. E a Verdun ganhou Gaviões por 1-0, o jogo que decorreu no sábado. Vani, já na ponta final do primeiro tempo, marcou o único golo do desafio, venceu quem marcou, porque Gaviões continuou a criar oportunidades e não conseguiu marcar. Vamos ver então o canto que deu o golo para a formação de Pedra de Lume, Verdun. O único golo da partida que ditou a vitória da formação da Verdun por 1-0. Gaviões que ainda tentaram marcar, tiveram algumas oportunidades. Aqui novamente Verdun a atacar a baliza adversária na sequência de bola parada, mas a não conseguir. Valeu mesmo o golo marcado na ponta final do primeiro tempo. Vamos para a classificação. Na Ilha do Sal estão assim as contas ao fim de 8 jornadas, o campeonato já na segunda volta. Palmeira
20 pontos, está com um a mais em relação ao Académico. O Palha Verde tem 15, deixou-se apanhar pela Académica. Verdão 14, depois, ainda sem atingir os 2 dígitos, Pretória, Santa Maria e Gaviões. Pretória 4, Santa Maria e Gaviões 3 pontos. Em São Vicente, o campeonato já atingiu a segunda volta, a 8ª jornada, com algumas surpresas. Vamos ver os resultados desta primeira jornada da segunda volta. Amarante venceu o derby por 1-0, empate a um golo entre Salamanca e Mindelense. Batuque derrotou o Farense 1-0 e no fecho da jornada, na tarde deste domingo, Académica 3, Castilho 1. Curioso, a Académica foi a única equipa a marcar mais que um golo nesta jornada. O Amarante venceu o derby e passa a ocupar o segundo lugar atrás da Académica. No jogo em que o derby procurava mais uma vitória para se manter na cola dos adversários, aos 13 minutos, vamos para os lances desse jogo entre Amarante e derby. Dizia, aos 13 minutos, Omar teve nos pés a primeira situação de perigo. Na sequência, vamos ver ainda para já aqui, dizia Omar teve nos pés a primeira situação de perigo, grande intervenção de Kleps. O Amarante respondeu logo de seguida, defesa de Thierry para Canto. Aqui aos 22 minutos, novo lance de perigo por parte do Amarante. E aos 31 minutos, na cobrança de uma falta do derby. Após a recuperação de bola, passe de Kevin para Eric, que deixou Camara para trás e finalizou desta forma para 1-0. Curiosamente, o mesmo resultado da primeira volta. Muita festa nas hostes do Amarante, foram para o intervalo a vencer. Na segunda parte, o derby entrou mais perigoso, à procura do empate. Badra tentou o chapéu, mas o remate saiu muito forte, mas sem direção. O jogo ainda foi marcado por uma expulsão dupla expulsão na sequência deste lance. Edilson Lima acabou por expulsar os 2 médios, Nuno Rocha e depois Vajoyce. Apesar de algumas tentativas de parte a parte, o jogo terminou com vitória do Amarante, que está agora no segundo lugar do campeonato. Já a Salamanca voltou a travar o Mindelense. Já tinha sido assim na primeira volta e novamente empate a um golo. A equipa da comunidade pescatória foi o primeiro a chegar à baliza contrária, livre de Jujin, logo aos 3 minutos, com a bola a passar perto, a passar por todos. O Mindelense viria a responder 4 minutos depois por João, para grande intervenção de Patrick, ele que tem assumido a titularidade na baliza do Salamanca. Aos 42 minutos, o Mindelense poderia ter feito um 1-0, passe de Bis, mas Leroy não conseguiu chegar a tempo. No minuto seguinte, outra vez Bis, mais uma vez para ninguém fazer a finalização. Na segunda parte surge a primeira da partida, o primeiro golo, grande trabalho de Jerry para 1-0 de Ari, minuto 61. Festa do Salamanca, que ainda não venceu neste campeonato. Ao minuto 66, João, mas o remate não saiu da melhor forma. Com o Salamanca a vencer, o Mindelense viria a empatar ao minuto 72 por Jana. O cruzamento foi de Leroy para 1-1 no placar. Ainda antes do minuto 90, o Mindelense poderia ter dado a volta, mas Patrick foi mais rápido que João e impediu o golo, deixando o jogo empatado a uma bola. Com este resultado, o Mindelense somou o 5º empate em 8 partidas. Já estamos a ver a classificação do campeonato em São Vicente. Académica, 18 pontos. Amarante é segundo com 16. Depois vem Derby e Mindelense com 14. Batuque, 9. Castilho tem 8.
Farense 4, Salamanca é último. Tem 3 empates a formação azul da zona piscatória de Salamanca. Classificação do Campeonato de São Vicente ao fim de 8 jornadas. E em Santo Antão Sul, para a 5ª jornada, vamos ver os resultados. Tarrafal 1, Lajedos 0, o mesmo resultado no duelo entre a Académica do Porto Novo e São Joanenses. Venceu a Turma Negra por 1-0 numa jornada em que a Fiorentina ficou isenta. Era o jogo grande da 5ª jornada em Santo Antão Sul, a Académica do Porto Novo e São Joanenses. A Académica, conforme já viu, venceu por 1-0. A primeira parte foi equilibrada, com oportunidades para ambos os lados. Aos 10 minutos, Yuran rematou para a defesa apertada de Cancún. Ao minuto 30, Tartá não soube aproveitar um cruzamento de Billy na direita. A Académica marcou o único golo da partida. Logo aos 7 minutos da segunda parte, pelo avançado Tino. O golo surgiu de um contra-ataque rápido da formação da cidade do Porto Novo, com a bola a passar por Jose, Nadir e Yuran, antes de chegar a Tino, que rematou de cabeça para o fundo das redes. Estamos já a rever este lance, um bom cabeceamento, depois de um cruzamento milimétrico. A Académica teve oportunidade de aumentar a vantagem, mas o guarda-redes Cancún esteve atento a evitar o golo por 2 vezes. Já nos descontos, os sanjoanenses estiveram perto de empatar, com o capitão Lavitson a tirar de livre ao poste num primeiro momento, e em seguida Dayuca, em mais um lance na grande área, cabeceou para a defesa incompleta de Valdo. A recarga, Dimas não conseguiu acertar com a baliza. Com esta vitória, a Académica isola-se na liderança do campeonato com 9 pontos. Sanjoanenses, os campeões em título, ocupam agora o 2º lugar. O treinador dos sanjoanenses, Gunga Fonseca, lamentou a derrota e deu os parabéns ao adversário. Do lado da Académica, Marcos Fortes avisou que, apesar dos 3 pontos ganhos, a sua equipa ainda não ganhou nada. A TCV ouviu também Tino, o jovem avançado, autor do gol. Foi um jogo assim, meio duro, foi decidido detalhes, onde é que não consegui marcar e ganhar jogo. Foi um jogo difícil, parabéns para nós aqui. E aquele foi um lance em que Yuran mete a bola, manda-se ele trava medida, porque assim de baixa estatura, mas ele vai direito em boa cabeça. Aquele já era baseado no treino, ele tem um dia e qualidade também. Foi um bom jogo, dois grandes equipas, bem comandado por acaso, excelente jogo em termos de tática, em termos de tudo. Foi um excelente jogo por acaso, não tive felicidade, mas é de trabalhar, mas é mais só um jogo, não ganhar, mas não ganhar só um jogo e não tem que continuar com a mesma dinâmica de tentar melhorar sempre. Sim, não está a esperar um grande jogo contra uma grande equipe. Acho que foi um bom jogo. Cada um que tinha uma oportunidade no momento de transição que não sabia que esse ponto forte é já aproveitar. Não tinha a oportunidade de não aproveitar. A partir do momento que não sofre gol, não tentar mudar o sistema. Acho que não tive melhor no jogo. Finalizar, nós não finalizar, só resta nós dar os parabéns e nós continuar a trabalhar e encarar os restos do campeonato como cada jogo no final. E o Tarrafal venceu Lajedos por 1-0 em jogo da 5ª jornada. Obviamente, estamos na 5ª jornada, ainda a falar dessa ronda em Santo Antão Sul. Início forte do Tarrafal, criando algumas oportunidades de golo nos primeiros 15 minutos da partida. Alexandro, aliás, num remate de fora da área, quase marcava e, em seguida, Jordi levou a bola à travessão. Grande pontapé. Lajedos reagiu e chegou a introduzir a bola na baliza, mas o árbitro da partida considerou a falta de Gui
sobre o guarda-redes Rubi. Uma primeira parte equilibrada, apesar do bom começo do Tarrafal. O jogo foi para o intervalo sem golos. Já na segunda parte, Tarrafal voltou a entrar bem na partida, beneficiando de uma grande penalidade ao minuto 52, chamado para converter. Jordi atirou para o melhor sítio. O guarda-redes adivinhou o lance, mas não chegou. Tulipa não chegou. Aliás, Tupita. Lajedos não baixou a guarda e procurou o gol do empate, com Cholote a desperdiçar várias oportunidades. Uma delas completamente isolado a atirar para a defesa de Rubi. No último lance da partida, Lajedos, numa grande penalidade, Cholote a ser derrubado por Quaresma. Em dia não, Cholote não conseguiu converter a grande penalidade. Rubi mais uma vez esteve bem entre os postes e assegurou a vitória da sua equipa. No final, todos os companheiros da equipa, claro, se dirigiram ao guarda-redes para felicitar-lhe pela grande exibição. Vamos à classificação em Santo Antão Sul. Ao fim de 5 jornadas, está assim o campeonato. Académica agora é líder isolado com 9 pontos. São Joanenses mantém os 6. Fiorentina, que ficou isenta, mantém os 4. Tarrafal deixou o último lugar, 3 pontos por troca com Lajedos, que ainda não ganhou. Santo Antão Sul, vamos avançar para a ilha de São Nicolau. Chamo já os resultados da jornada. Jornada em São Nicolau, 8ª jornada. Atlético e Académica da Preguiça empataram a 1 golo. Mancha Verde derrotou a JSN 2-0. Ultramarina venceu Chantepoça 3-0 e Praia Branca foi quem marcou mais, 6-0 ao Talho, numa jornada em que o Belo Horizonte ficou isento. Vamos ver os lances do empate a 1 golo entre Académica da Preguiça e Atlético. A primeira situação de perigo foi criada após um cruzamento de Canádia, antes ainda as imagens das equipas a entrarem para o relevado do Estádio de Deus. Agora sim, primeira situação de perigo, cruzamento de Canádia. Ivandro remata, mas Cocas consegue agarrar a bola. O Atlético novamente à carga, inaugura o marcador logo aos 8 minutos. O cruzamento foi de Ivandro. Amarildo aproveitou para balançar as redes da equipa da comunidade da Preguiça Académica. Uma primeira oportunidade para a Académica. Lucas vai colocar a bola nas redes do Atlético, mas foi assinalado fora de jogo. No final da primeira parte, Amarildo do Atlético remata, mas o guardião Cocas consegue desviar. Boa defesa. Pouco depois, Jeffrey aproveita um descuido dos defesas da Académica, mas a bola sai por cima. A partida esteve interrompida por alguns momentos devido a confusões na bancada, o que levou à intervenção dos agentes da Polícia Nacional. Em cima do tempo de compensação, a Académica consegue chegar ao empate. Sanduca aproveita um deslize da defesa do Atlético e marca. Muita falta de atenção da defensiva encarnada e a Sanduca a aproveitar para fazer o empate, divisão de pontos neste duelo entre Atlético e Académica da Preguiça. Vamos às reações. Mailon, treinador da Académica da Preguiça, disse que apesar de serem candidatos ao título, apesar de não serem, a sua equipa tem dado o seu máximo para um bom desempenho. Já do lado do Atlético, Torrada Cabral, o técnico, avançou que, apesar do empate, ainda nada está perdido e que a equipa está na luta pelo título. É um jogo importante.
que a Académica tinha fazer um bom campeonato, mas não sabia onde que a conseguir vencer onde que esse ponto forte. É fraco, não tive tudo em cima do jogo, dominar o jogo, não tive na R, não perder na nossa R. Como a Académica joguei, como que se só te fazer esses bons jogos, como hoje. Hoje fui no Zé, não falhei na finalização, aí no fim do jogo, de 2 minutos, onde não tinha uma bola para border para nos defesa, com um jogador experiente, ele agora tive um controle entre traz a bola e que traz a bola, fiquei com a bola, pronto, nunca vai para sofrer aquele bola. Nunca devia picar a bola, ainda campeonato ainda está porque a outra maneira que tive jogar só, tem adversário, estamos aí na casa. Não sabia que é um jogo difícil, nós temos que chegar em segundo lugar na tabela. Foi um gol de empate no fim do jogo. Para mim, a análise que me trazer sobre o jogo entre Académica e nós, Atlético, foi um jogo dividido. Segunda parte do jogo bem caído, ambos os dois lados, mas não acredita nem a jogador, não dá motivação. E se acredita que eu nunca vai para chegar no gol de empate. E o que é que me dá o objetivo, jogo a jogo, consegui nos 3 pontos. Consegui ganhar uma derrota não. O campeonato ainda está cedo e não sabia quem está dando o título, mas não está a trabalhar. Se ele cair, não nos move, quem não está a agarrar. Mas ok, esse bom trabalho ali com o efeito de amor, tudo trabalha lindamente, que esse grupo não tem ali, sou jovem. A Mancha Verde conseguiu a primeira vitória ao fim de 8 jornadas. A primeira oportunidade pertenceu precisamente ao conjunto do Val de Fajã. Bruno rematou para a defesa do guarda-redes. Na recarga, Nanan aparece a marcar, mas o árbitro assinalou fora de jogo. Minutos depois, na sequência de um livre, ainda não é o livre, estamos com esse tal lance em que Nanan introduz a bola na baliza, mas foi assinalado fora de jogo, com a equipa da Mancha Verde a reclamar. Agora sim, na sequência deste livre, a bola foi para as mãos do guarda-redes da JTSN. O primeiro golo da Mancha Verde acontece nos primeiros minutos do segundo tempo. O cruzamento é de Pacay e Jamai com este grande pontapé a marcar. Mate certeiro do jogador da Mancha Verde a fazer o 1-0. Ainda o lance. Belo pormenor e depois um grande pontapé com o pé esquerdo e a colocar a bola na gaveta. Na resposta já da JTSN, neste lance, fica muito perto do empate. No último minuto da partida, Jamai da Mancha Verde, após pontapé de canto, consegue marcar mais um para a sua equipa e a fazer o bis. Guarda-redes defende, mas já para lá da linha de golo. 2-0 para a Mancha Verde, que consegue assim o primeiro triunfo no Campeonato Regional de São Nicolau. As contas em São Nicolau, o mesmo é dizer a classificação, está assim: a Ultramarina lidera de forma isolada e até reforçou a liderança por conta do empate do Atlético, 19 pontos. Tem a formação da Ultramarina, Atlético 14, Académica da Preguiça e Praia Branca 13, Belo Horizonte 11, Chantepoça 7, Talho 6, Mancha Verde agora tem 4 pontos e deixa na última posição a JTSN com apenas 1. Está a ser irreconhecível a turma amarela da cidade do Tarrafal, que inclusive costuma ser campeão de São Nicolau. Já fechamos os campeonatos regionais, ou então as rondas pelos campeonatos regionais. Vamos para outras regiões. Em 3 regiões jogou-se para a taça, desde logo a começar por Santo Antão Norte, terceira jornada da taça. Santo Crucifixo e Fogatões empataram sem golos. Sol Pontense 1,
Paulense 1 e o Beira-Mar derrotou o Torriense por 2-0. Beira-Mar que com 3 vitórias já tem presença garantida na Final Four da Taça de Santo Antão Norte. Está a fazer uma bela campanha, pelo menos na taça, o conjunto do bairro do Tarrafal. Vulcânico 5, Desportivo 3, já estamos no fogo com os quartos de final da taça. Botafogo 3, Baixada 1. Cotelinho marcou cover no jogo com o ABC de Patim. A turma de Patim não compareceu nos Mosteiros. E a Académica cilindrou Luz Abril por 9-0. O curioso é que na semana passada, para o campeonato regional, a Académica tinha tido grandes dificuldades para vencer a turma de Luzia Nunes por 2-1 e desta vez foi este resultado invulgar 9-0. Jogos da quarta jornada, quartos de final da Taça do Fogo. Tal como em Santiago Norte, onde se jogou também para os quartos de final da Taça, Benfica 1, Ajax 3, Grêmio de Nhagar 4, São Lourenço 1, Varandinha eliminou Estrelas dos Amadores 1-0 e Scorpion também eliminou Juventude de São Miguel com 3-1. Os quartos de final da Taça de Santiago Norte, quartos de final que tiveram a particularidade de colocar frente a frente os finalistas da edição da época passada, Varandinha e Estrelas dos Amadores. Os detentores da taça, Estrelas dos Amadores, caíram, já que perderam com o Varandinha 1-0. Jogo disputado no Estádio Municipal do Tarrafal, aliás, um derby do Tarrafal, entre Varandinha e Estrelas dos Amadores. Varandinha que entrou mais forte e logo no primeiro minuto chegou ao golo. Minuto 7, aliás. Kevin foi o autor, aproveitou bem a assistência de Jailson para fazer o golo. Remate na passada, sem hipóteses para o guarda-redes dos Estrelas dos Amadores. Varandinha que poderia ter aumentado instantes depois. Jailson vai ficar a centímetros do 2-0. Perto do intervalo, Estrelas dos Amadores já parece mais valente e a enfrentar a baliza de Nanani, mas sem marcar. No segundo tempo, algumas tentativas de golo de parte a parte, mas todas desperdiçadas. O jogo que teve alguns momentos mais tensos, se não estivéssemos a falar de duas equipas rivais da mesma cidade, do Tarrafal. O Varandinha lá conseguiu assegurar o 1-0 e está nas meias finais da Taça de Santiago Norte. O treinador dos Estrelas dos Amadores lamentou a eliminação precoce da taça, a equipa que na época passada tinha conquistado o troféu. Já o Varandinha, através do seu treinador Danilson Pires, destacou a vitória diante de um adversário difícil. Vi jogo de forma que não prepara jogo durante a semana, conhecendo também o adversário. E não prepara jogo no sentido de que sabia, mas também não estava um adversário tinha complicado, mas não prepara sobretudo de forma que não está saindo de pressão, que não está chegando nesses ataques, tudo aquilo que é a execução de trabalho que não faz durante a semana, um dia hoje ali. Se calhar a novidade é para o resultado de 1-0, mas para quem que olha o jogo, já claramente não tive oportunidades para mais, mas mais importante é conseguir passar de fase e conseguir uma vitória contra uma grande equipe. Duas equipas do mesmo nível, rival, o derby que se chama. Eles jogam melhor, eles marcam um gol em 4 minutos. Ele já, alguns minutos não tenta controlar, mas a equipa adversária joga melhor, eles estão de parabéns. O negócio tem que preparar para contra o Benfica campeonato. Segundo jogo de segunda volta, que não vai jogar lá na Santa Cruz. É um campo difícil, mas Estrela, para aquele resultado de hoje, daquele derrota ali,
cata por cabeça na chão, tem que levantar a cabeça para seguir em frente. Não foi detentor de título, já esse ano já taça Santiago Norte e ficaram para trás. Mas não tem campeonato para frente, que é nosso objetivo número 1. Tenta esse não taçar campeão, que não está naquela luta ainda com máxima força. É a partir do Estádio Municipal do Tarrafal, em Santiago Norte, que damos o apito final neste programa de hoje. Mas há mais desporto para acompanhar na noite desta segunda-feira, Tribuna VIP com o Vítor Hugo Fortes. Fique bem, boa semana.